Uma novidade trouxe mais elementos a um debate que parece não ter fim. Trata-se de uma perícia feita nas roupas e objetos que estavam com o Lampião no dia da emboscada policial na Grota do Angico, sertão de Sergipe, em 27 de julho de 1938. Após as mortes, as cabeças de Lampião, sua esposa Maria Bonita e outros cangaceiros foram cortadas e expostas ao público como troféu no Recife. As peças estavam guardadas intocáveis até então no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Como a operação que caçou o cangaceiro na Caatinga foi feita pela Polícia Militar do Estado, Alagoas herdou o material e o guarda como relíquia até hoje. Mas a morte do rei do cangaço apresenta teses e mais teses. Uma delas é que Lampião e o bando foram envenenados antes do tiroteio, e que a polícia disparou contra o grupo já morto. Há quem defenda que o rei do cangaço não morreu em Angico, mas, sim, um sósia, o verdadeiro cangaceiro, teria morrido com 100 anos em Minas Gerais. Se quiser, conto as 2.000 teses que existem sobre a morte, brinca o historiador e jornalista João Marcos Carvalho, autor do documentário ainda inédito Os Últimos Dias do Rei do Cangaço. Foi ele quem pediu ao perito alagoano uma análise das peças, que deve reabrir um debate que parecia ter encontrado seu fim no ano passado, quando o escritor Frederico Pernambucano de Melo publicou o livro Apagando Lampião. Na publicação, o pesquisador do cangaço afirma que Lampião morreu com um único tiro disparado a 8 metros de distância pelo cabo Sebastião Vieira Sandes. A versão ainda diz que o tiro certeiro foi dado de fuzil, conforme relatado pelo próprio policial alagoano autor do disparo, que o procurou quando estava com doença terminal em 2003 para revelar o que seria o maior segredo. Para Carvalho, a tese de Frederico está errada. Ele diz que Lampião foi morto pela polícia em uma emboscada e estava com outros integrantes do grupo quando foi surpreendido. Em busca de mais detalhes sobre o enigma da morte do cangaceiro, Carvalho pediu um laudo ao perito alagoano. Procurei o perito Vitor Portela e solicitei a análise daqueles objetos que estavam guardados e nunca tinham sido mexidos, explicou. O laudo de Portela diz que foram 3 tiros. O primeiro deles acertou o punhal, e a bala acabou desviada para a região umbilical, outro atravessou a cartucheira que era utilizada no ombro e atingiu o coração, e o terceiro atingiu a cabeça. Para o perito, é impossível saber qual dos tiros ou se a combinação deles matou Lampião. Mas ele destaca que sua experiência como perito aponta um dado controverso das teorias até então: os disparos no peito e na barriga não matariam o cangaceiro instantaneamente. Ele poderia morrer alguns minutos depois pelo sangramento. Só o tiro na cabeça o mataria rápido, mas não temos como dizer a cronologia dos disparos, explicou. Um dos pontos novos apresentados no laudo veio da análise dos bornais feitos por Dadá, famosa cangaceira do grupo, que tinham 2 marcas de tiros. João Marcos crê que Lampião não teve tempo de vesti-los no momento do tiroteio. Quando o bando chegou à grota, o local não estava em um silêncio de catedral. Lampião estava vestindo a cartucheira, o punhal e tomou os tiros ali. Não deu tempo de ele vestir os bornais, explicou. Portela concorda com o jornalista e historiador, revelando que a perícia mostrou que os tiros foram dados de cima para baixo, e que os bornais não tinham marca de sangue. Ficou uma incógnita com relação aos bornais, mas quando fiz a sobreposição das cartucheiras com os bornais, vi que não há compatibilidade com nenhum dos disparos, afirmou. Ferreira não acredita na versão de tiro único, nem de envenenamento, muito menos de que seu avô sobreviveu e morreu em Minas Gerais. Quando o corpo do meu avô foi periciado, apontou-se 3 tiros, disse. Questionada sobre a versão de que o cabo Sandes ter matado o avô, Verra afirmou que não é possível saber quem matou Lampião. Quem deu o tiro de misericórdia? Imagine várias pessoas atirando ao mesmo tempo, o mesmo alvo, ninguém sabe, completou. Além da polêmica da forma da morte, a história de Lampião também levanta o questionamento: herói ou bandido? Matar Lampião era um desejo das autoridades brasileiras desde a segunda metade da década de 1930. A ordem foi dada pelo então presidente Getúlio Vargas.
Atendendo a pedidos de políticos nordestinos, ele impôs uma longa caçada ao bando. Um seminário marcado para 2020, em Piranhas, sertão de Alagoas, vai levar as teses da morte em julgar se Lampião era herói ou bandido. Existem aqueles que defendem que Lampião era bandido, mas alguns dizem que o cangaceiro era uma vítima da sociedade. Vamos analisar isso. O perito Vitor Portela também contou que na ocasião será apresentado o laudo. Vamos utilizar a perícia para excluir teorias que não são compatíveis com os fatos que foram levantados. Vamos filtrar e excluir teorias que realmente não batem, disse. Além do julgamento, queremos posteriormente fazer uma análise no local com reprodução simulada para ver os pontos de impacto no local, disse.